Oi, pessoal! Eu sou a professora Carol Niedermeyer e hoje a gente vai fazer uma revisão do conteúdo de filosofia pensando na nossa prova do Enem. Então, vamos trabalhar um pouquinho como um pré-prova, quais são os conteúdos mais importantes para o Enem, quais são aqueles tópicos que a gente não pode esquecer na prova de filosofia e como que a gente pode refletir sobre esses conceitos, tá? A prova de filosofia do Enem é uma prova bastante densa, tá? Então, na prova de ciências humanas como um todo, gente, nós temos 45 questões. Dessas 45, 15 vão se dividir entre filosofia e sociologia. Então, a gente vai encontrar ali mais ou menos umas 7 questões de filosofia, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do ano, tá? E ela costuma ser a parte talvez mais difícil da prova de ciências humanas, porque é uma prova que ela traz conceitos e conteúdos bem específicos, né? Tem muitas questões que o texto ele vai nos ajudar, ele vai nos orientar. Em filosofia nem sempre vai ser assim, tá? A gente vai precisar saber pelo menos o básico dos autores para conseguir responder as questões. Então a ideia é que a gente veja de maneira meio cronológica aqui mesmo, tá? Quais são os principais autores ou escolas de filosofia e quais são os conceitos que a gente precisa lembrar deles, tá? E aí, gente, vamos começar pensando aqui na filosofia antiga. Ou seja, os primeiros, né? Os primeiros filósofos a gente vai chamar de pré-socráticos, que é uma maneira muito criativa de dizer aquele povo lá que veio antes do Sócrates. Pois é, os pré-socráticos, gente, eles têm um tema em geral que eles vão tentar discutir, que é a questão da natureza. Porque é um pessoal que estava vivendo naquela Grécia muito ruralizada ainda, sabe? Então, eles vivem no campo, eles vivem plantando, de tal forma que a natureza era super importante, né? Entender a natureza, entender como é que ela se organiza, era a grande questão para eles. Só que especificamente, eles querem entender todo o universo, ou seja, não é só a nossa natureza do planeta Terra, mas toda a formação do universo. Por isso, inclusive, a gente vai usar o termo cosmologia, que é o estudo do cosmo, é o estudo da natureza como um todo. Mas além disso, gente, eles queriam entender o que deu origem à natureza. Que, aliás, é uma pergunta que a gente usa até hoje, né? A gente hoje se pergunta o que deu origem ao planeta e a nossa resposta é ali a teoria do Big Bang. Mas lá na Grécia Antiga eles não tinham, óbvio, né, essa teoria, mas eles tinham uma pergunta: o que deu origem a tudo? E esta pergunta, ela vai ser orientada, gente, eu vou até destacar aqui, pela palavra, destaquei isso aí passando o slide, pela palavra arqué. Gente, a palavra arqué, ela significa aquilo que veio primeiro, né? Ou seja, qual foi a primeira causa que vai dar origem a todo o universo? A gente pode pensar a palavra arqueologia. Arqueologia, ela traz o prefixo arqué, que é o estudo dos primeiros vestígios humanos, né? Então, arqué vai ser aquilo que veio primeiro. A grande questão dos pré-socráticos é o que dá origem à natureza. E aí eles vão se diferenciar em muitos campos, mas a gente precisa ter essa ideia geral que o Enem vai nos perguntar. Com o que eles trabalham? Natureza ou cosmologia, esse é o objeto de estudo deles. E eles querem descobrir o que deu origem a tudo, tá? Então, para dar um exemplo, nós temos o primeiro filósofo aqui, que foi Tales de Mileto. Vocês talvez tenham ouvido falar nele por causa da matemática, né? Tales de Mileto, gente, vai dizer que tudo no universo surgiu a partir da água, por exemplo. Então, para ele, a arqué é a água. O que talvez não estivesse tão errado se a gente pensar que a vida no planeta começa a partir da água, né? A vida de muitos seres depende da água, né? Então, plantas, animais, seres humanos dependem de água para sobreviver. Então, tem uma certa lógica aí no que ele estava dizendo. Mas vejam, gente, por que é aqui que começa a filosofia? Porque aqui ela está tentando dar uma explicação racional para o universo. Não é mais uma explicação mitológica, é uma explicação que tenta trazer ali a ideia de, olha, se a água é fundamental para o ser vivo, né, se manter, faz sentido que a água tenha dado origem a ele. É uma coisa muito mais lógica, né, muito mais racional. Só que, claro, né, gente, esses primeiros autores, a gente tem poucas informações sobre eles, porque é muito antigo. A gente vai ter mais informações sobre o povo que veio depois. No momento que a Grécia vai passar para a cidade, ela sai do campo e ela começa a viver aquele ambiente da democracia, do debate da democracia grega, toda aquela função. E aqui, gente, pensem comigo. Para a democracia funcionar, a gente precisa ter uma coisa que é super importante:
que é a capacidade de diálogo, de discussão, de debate. Em especial na Grécia, né? Que a gente tinha uma democracia em que o cidadão, ele participa de forma direta da política. Tudo bem, eu sei que o cidadão era pouca gente, mas essas poucas pessoas participavam muito. Então pensem assim, vai surgir um grupo de pensadores que vão tentar ensinar técnicas de como falar, de como argumentar, de como persuadir ou convencer os outros. Esses pensadores são os sofistas e o nome que a gente dá para essa técnica de argumentação, fiz de novo. Essa técnica de argumentação chama-se retórica. Retórica é a capacidade de argumentar. Vejam que, por exemplo, toda vez que os professores de vocês dizem presta atenção, olha pra mim, larga a caneta, isso são estratégias retóricas, né? Isso é uma estratégia de chamar atenção. Os sofistas vão ensinar isso. Eles vão ensinar como argumentar, como rebater, como convencer o outro, aquela coisa toda. Na época, isso não foi muito bem visto, tá? Eles vão ser chamados de mentirosos, inclusive, os coitados. Mas, gente, assim, eles não estavam ensinando a mentir. Por que eles não estavam ensinando a mentir? Porque os sofistas não acreditavam que existia uma verdade absoluta para todo mundo. Para eles, a verdade é relativa, o que entra no segundo ponto que nós temos aqui. Para eles, a verdade é relativa em que sentido? Vamos pensar certo e errado. Gente, por exemplo, matar alguém é certo ou errado? Depende. Se eu matei alguém, por exemplo, em legítima defesa, a pessoa tentou me matar e ali na situação eu acabei matando ela. Legítima defesa. O Brasil considera, pelo menos em termos legais, que eu posso agir para me defender, né? Agora, matei um monte de gente despropositadamente, poxa, daí é errado. Então, matar depende. Ajudar alguém é certo ou errado? Depende. Se eu tô ajudando alguém a esconder um corpo, inconveniente, né? Não é muito legal. Então, para os sofistas, gente, a verdade é relativa, depende das situações. Então, eles vão dizer, olha, a gente não tá ensinando a mentir, porque nem sequer existe verdade. Existem posições, existem argumentos, e o melhor argumento vai vencer, tá? Só que aí que tá. Vai ter um rapazinho que vai odiar os sofistas, que é Sócrates. Sócrates, gente, é o exato oposto dos sofistas. Então, vamos pensar o seguinte. Muitas vezes o Enem vai perguntar sobre um e vai colocar as características do outro. Vai perguntar sobre o Sócrates e nas alternativas vai falar em retórica. Gente, imediatamente se falou de Sócrates, vocês precisam cortar a alternativa retórica. Porque o Sócrates odeia tudo que vem dos sofistas, tá? Odeia. Sócrates vai dizer, existe verdade sim, e a gente precisa de um método para chegar nessa verdade. E ele, inclusive, é que chama os sofistas de mentirosos, tá? Diz ele o seguinte, que para chegar na verdade, a gente precisa partir do diálogo. A conversação era muito importante para Sócrates, então ele se parava nas ruas e ficava perguntando coisas para as pessoas, né? A pessoa estava passando ali desavisada, inocente, e Sócrates dizia, fulano, me diz aí o que é justiça. Primeiro, que devia ser um pouco tenso caminhar pelas ruas da Grécia, porque a pessoa nunca sabia quando Sócrates ia brotar do nada para fazer pergunta, né? Mas tudo bem. Segundo, porque para o Sócrates é na conversa que a gente vai aprimorar as nossas informações. Ele dá um nome, inclusive, para o método dele, que é dialética. Gente, dialética, deixa eu apagar aqui que eu botei muito em cima. Dialética é a estrutura de conhecimento socrática. O que vai aparecer na dialética? Nós temos um argumento, nós temos um contra-argumento. E o conflito desses argumentos e contra-argumentos vão nos dar uma resposta, uma conclusão sobre os fatos. Então, dialética é sempre a oposição de ideias que vai aprimorando o nosso conhecimento, tá? A gente vai conversando, vai trocando ideias e vai aprimorando até chegar na verdade. Isso é o método socrático. Gente, dessas informações, aqui eu destaquei exatamente aquelas palavras que tendem a aparecer na prova e a gente imediatamente já sabe a resposta. Falou de sofistas, falou de retórica. Falou de Sócrates, falou de dialética. Ok? Faz sentido? Então vamos lá. Sabendo disso, nós temos outros dois autores importantes na antiguidade, que são Platão e Aristóteles. Platão foi discípulo do Sócrates, então tem muitas coisas que vão aparecer para os dois, tá? E tá tudo bem, porque realmente eles são muito próximos.
O Platão só ele vai destacar algumas coisas, como por exemplo, para ele a gente só chega ao conhecimento por meio da nossa razão. O que o Sócrates concorda, mas a gente vai ver isso muito destacado aqui, tá? Então, oh Deus, deixa eu pegar a caneta aqui. Caneta. Razão. A razão, gente, vai ser muito importante pro Platão. E aí digo mais, tá? Além da razão, ele tá pensando, poxa, o conhecimento, o pensamento racional é importante, né? Quando ele quer falar de razão, ele tá dizendo o seguinte, que a gente não pode confiar nos sentidos do corpo. Que os sentidos do corpo são enganosos, né? Tato, olfato, às vezes a gente acha que viu uma coisa, mas não viu direito. Então a gente só pode confiar na nossa razão, no nosso intelecto, não no que a gente viu ou ouviu, tá? Tudo bem, só que ele também vai valorizar muito o conhecimento como um todo. E o Platão vai dizer que na política, a política ideal, o modelo de governo ideal, deveria ser exatamente aquele liderado pelos sábios, a sofocracia. Pessoal, sofia significa sabedoria, tá? E cracia tem a ver com governo. Então, sofocracia é um governo de sábios. Para Platão, o filósofo é que deveria governar a cidade ideal, tá? Ou seja, ele tá se elogiando aqui, ele tá dizendo, olha, o filósofo, como eu, deveria governar. Só que aí vem Aristóteles. Aristóteles, que é este rapazinho que cá está, ele foi discípulo do Platão, mas ele não concorda 100% com Platão, tá? De qualquer forma, o que vai nos interessar sobre o Aristóteles? Primeiro, ele vai dizer que o objetivo do ser humano, nossa finalidade, o motivo pelo qual a gente vive, é para buscar a felicidade. Olha que fofo. A finalidade da existência humana é felicidade. Perdão, felicidade. Como que a gente chega lá é grande questão. Para o Aristóteles, gente, tem 3 caminhos para a felicidade. Que é a razão, é o conhecimento, né? Quanto mais conhecimento, mais a gente chega à felicidade. É a vida ética, ou seja, quando a gente ajuda uma pessoa, isso traz uma sensação boa, né? Então, a vida ética vai ser uma forma de chegar na felicidade. Ele vai falar da vida virtuosa, né? Ser uma pessoa virtuosa é uma forma de chegar à felicidade. E a terceira maneira é pela política. A política aqui é buscar chegar no bem coletivo. A política para Aristóteles tem como objetivo, gente, o bem de todo mundo. Então, buscar o bem, buscar esse bem-estar, é uma forma também de ser feliz, tá? Então, a vida racional, a vida ética e a vida política nos trariam felicidade. Um fofo, né? Pois bem, dito isto, nós temos o finalzinho da filosofia antiga. Lá no finalzinho, da Grécia principalmente, a gente vai ter 2 escolas que se destacaram e que vão falar sobre como que a gente pode chegar não só na felicidade, mas também na tranquilidade, na paz espiritual. E para eles isso tem muito a ver com os desejos, tá? Daí nós temos o estoicismo e o epicurismo. Os estoicos, gente, eles vão dizer que pra gente chegar na felicidade, a gente não pode se levar pelos desejos, né? Então, sempre tem aquela vontadezinha de comer depois do almoço um chocolatinho. Só que eu vou comer uma vez e no dia seguinte eu vou querer de novo. E aí eu vou querer de novo, e de novo, e de novo. E aí isso vai virar um vício. Não pode. Eu preciso controlar esses desejos descontrolados, tá? E os gregos vão chamar essas vontades muito excessivas de paixões, tá? Paixão é essa vontade muito grande de alguma coisa. Ou é um sentimento exagerado, tá? E a gente precisa controlar eles. Se eu ficar sempre nesses picos de emoções, eu não vou conseguir ter tranquilidade, eu não vou conseguir ter paz. Concordam? Uma pessoa que vive de picos, ela não tem a tranquilidade. Então eles vão dizer, abandonar esses desejos e buscar a moderação. Só que aí o Epicuro, que funda o epicurismo, vai dizer, tá, calma lá também. Não é todo prazer que é ruim. Tem prazeres que são positivos, que a gente pode buscar sim, que ele chama de prazeres simples. O que são esses prazeres que são bons, gente? São prazeres que não vão virar vícios. Por exemplo, tá? Estudar. Quando vocês conseguem entender um conteúdo que não dava para entender de jeito nenhum, isso traz uma sensação boa, né? Poxa, eu tava estudando trigonometria e eu entendi. Isso traz uma sensação boa. Mas alguém vai ficar viciado em trigonometria? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
Então, esse é um prazer que é seguro, é um prazer simples que a gente pode buscar. Outro exemplo é ética. Ajudar uma pessoa nos traz, né, nos traz uma sensação boa, ninguém vai ficar viciado em ajudar os outros, portanto, podemos seguir. Prazeres simples que não viram vícios são positivos pra gente chegar na tranquilidade espiritual, tá? E falando em tranquilidade espiritual, a gente tem a Idade Média. E, gente, na Idade Média, a questão da alma, do espírito, é tudo, tá? Porque o pensamento medieval é um pensamento fundamentalmente cristão, gente. A Idade Média é muito cristã. Então, o que vai acontecer? Nós temos dois momentos aqui, tá? O primeiro momento, que é da patrística, que a gente tem aqui, né? Nesse primeiro bloquinho, nós estamos falando do século IV depois de Cristo, tá? Vou botar aqui, o depois de Cristo. Ou seja, já passou Grécia, já passou tudo isso. E aí no século IV, o cristianismo se torna a religião oficial lá do Império Romano. O que significa que vai ter uma série de pensadores que vão começar a construir a base desse cristianismo, que agora é religião oficial. Um deles, Agostinho de Hipona, que vai ser a nossa grande referência até hoje, né? Agostinho de Hipona, gente, ele primeiro de tudo, ele vai dizer, olha, a fé é sempre mais importante que a razão. A razão, o conhecimento filosófico, ele não contradiz a fé, mas a fé é sempre a coisa mais importante. Por quê? Porque a razão humana, o conhecimento humano é muito limitado. O ser humano não é capaz sozinho de entender os mistérios do universo. O ser humano precisa da ajuda de Deus para conhecer as coisas. Então a gente sempre vai depender da fé e de Deus para conhecer as coisas. Pensem quando vocês estão fazendo uma prova e vocês não sabem a resposta, o que vocês fazem? Rezam, né? Porque a gente brinca assim, larga na mão de Deus. Ele vai dizer, é isso mesmo que tem que fazer. Quando eu não conheço uma coisa, eu tenho que buscar a orientação de Deus para passar a conhecer. Só que aí, mais pra frente na Idade Média, nós vamos ter a escolástica, que vai surgir, gente, ali no século XIII, que é o momento em que aparecem as primeiras universidades, tá? E nesse ambiente de universidade, a gente vai ter outras reflexões. Por exemplo, nós temos Tomás de Aquino como grande nome aqui da escolástica, né? Então, Tomás de Aquino está bem aqui. E ele vai trazer a seguinte informação. A fé e a razão, elas são disciplinas diferentes, elas são ferramentas diferentes, mas elas são complementares. A fé e a razão sempre se ajudam, elas sempre se somam, tá? Então, com a razão, eu consigo conhecer coisas tipo, se eu olho para o céu e tá nublado, a minha razão me permite concluir que vai chover. Eu preciso de Deus para saber que vai chover se tá nublado? Não. Mas, se eu quiser entender a origem do ser humano, daí eu vou precisar de Deus. Então eu vou ter as duas coisas. Eu vou ter o conhecimento da fé e o conhecimento da razão, o conhecimento da filosofia. E os dois são complementares, tá? Então, bem tranquilo. Seguindo adiante, gente, na nossa idade moderna, daí a prova, ela vai nos trazer mais questões sobre isso aqui, tá? O que ela vai nos cobrar? Primeiro, existem dois debates aqui na Idade Moderna importantes. Um debate que ele é mais político, pra lá que eu fui apontar, e um debate mais do conhecimento da ciência. O debate mais político, ele diz respeito a várias questões aqui sobre por que existe Estado, ou seja, por que existe governo, o que aconteceu para existir governo, como que esse governo deve funcionar e quem é que tem que ser o governante, tá? Essas reflexões vão dar origem ao que a gente chamou de contratualistas, que são esses autores que a gente tem aqui, Hobbes, Locke, Rousseau. Os contratualistas, gente, eles vão dizer o seguinte, que existia um momento da humanidade que não tinha política, não tinha governo. Só que algo tornou necessário o surgimento do governo, o que vai ser diferente para cada um, e é legal a gente lembrar de cada um, tá? O Hobbes vai dizer que o ser humano era mal por natureza. A gente estava se matando quando não existia governo. Existe um filme que fala sobre uma noite em que não existiriam leis, tá? Seria uma noite em que tudo é liberado, as pessoas podem fazer o que elas quiserem, porque não tem lei, não tem policiamento. E o filme mostra que a sociedade viraria o caos. As pessoas iam se matar, ia ser um banho de sangue, etc.
Gente, é mais ou menos assim que o Hobbes imaginava essa sociedade, essa população antes de viver com o Estado em sociedade, tá? Para ele, a natureza humana era ruim, a gente estava à beira da aniquilação e por isso a gente criou um Estado. O Estado veio para garantir que a gente consiga coexistir pacificamente, tá? Muito bem. O John Locke vai pensar diferente. Aliás, um parênteses. O Hobbes é o autor da frase: o homem é o lobo do próprio homem. A gente é a ameaça de nós mesmos. O Locke, por sua vez, vai dizer o seguinte: na verdade, o Estado surge para proteger os direitos naturais do ser humano. E um dos direitos naturais para ele é o da propriedade privada, tá? Pro Locke, gente, a propriedade é um direito de todo ser humano. Só que em estado de natureza, ou seja, quando não tinha governo, quando não tinha lei, não tinha ninguém para garantir isso. Valia a lei do mais forte. E a lei do mais forte não respeita a propriedade do outro. Pensem assim de novo, se não tivessem leis, será que as pessoas respeitariam a propriedade dos outros? Inclusive lojas e tal? Diz o Locke, então, que o Estado vai vir com essa função, tá? Para proteger esses direitos como da propriedade. Jesus. Aí, olha só. Voltando aos nossos autores, o Rousseau também vai ser um nome importante. Rousseau, gente, ele vai dizer o seguinte: na verdade, o ser humano era bom no estado de natureza, mas a sociedade é que nos corrompeu. A gente vivia muito bem, obrigada, quando não existia Estado, não existiam leis. Só que nós somos corrompidos quando surgiu a propriedade privada. Porque quando surgiu a propriedade, a casa, a terra, a gente começou a disputar uns com os outros, né? Um vai querer uma terra melhor, e aí vai querer roubar a terra do outro, o outro não vai deixar, e a gente começou a entrar em conflito. O Estado, então, surgiu, gente, para corrigir esse problema. A gente vivia bem em natureza, fomos corrompidos. Aí a gente decide criar o Estado para amenizar essa situação, tá? E ele vai dizer que o Estado sempre deve obedecer à vontade geral do povo. O que é a vontade geral do povo, tá? É a vontade por bem-estar coletivo, pelo bem comum. A vontade do povo é que exista bem-estar coletivo. Se o Estado, se o governo não consegue garantir bem-estar coletivo, ele não cumpriu com a sua parte no contrato. Se ele não cumpre com a sua parte no contrato, o que a gente faz? A gente rompe o contrato e tira o governante. Então o Rousseau vai falar muito nesses termos, tá? O contrato que a gente tem com o Estado é que ele vai garantir o bem-estar. Se ele não conseguir garantir, a gente troca o Estado. Só que aí, nesse meio tempo, nós temos um outro debate, gente, que é sobre o conhecimento. Quando a gente fala em epistemologia, nós estamos falando de conhecimento. Essa é uma palavra horrorosa, mas é importante que a gente lembre dessa palavra, tá? Conhecimento. Conhecimento aqui vai ser discutido de duas maneiras, tá? Vão ter autores que vão dizer, aliás, de maneira geral, antes disso, tanto uns quanto os outros que estão aqui nesse quadrinho estão discordando daquele pensamento medieval que falava da fé. Para eles, a fé não leva ao conhecimento. Esquece a fé. Agora a gente está na Idade Moderna, a gente já passou pelo Renascimento, é outro momento. Só que vão ter dois caminhos possíveis: a razão ou os sentidos do corpo. E eles vão brigar para saber o que leva ao conhecimento, tá? O racionalismo, gente, vai dizer que só a razão leva ao conhecimento e que os sentidos não são confiáveis, como Platão tinha nos dito, tá? Um exemplo disso é o Descartes, que tá nessa imagem. O Descartes, que a gente escreve Descartes, ele foi um racionalista. E ele vai dizer, olha, só a razão traz conhecimento, porque os sentidos são enganosos. Pensem, por exemplo, em ilusão de ótica, tá? Tá, muito bem. Aí ele vai dizer, a gente precisa chegar numa verdade que seja inquestionável. Esse era o objetivo dele, chegar numa verdade segura. Como que a gente faria isso? Usando a dúvida. Para o Descartes, o método mais eficiente para a gente chegar na verdade sobre alguma coisa é duvidar das coisas. Eu vou questionar, eu vou duvidar de tudo. Gente, ele vai duvidar dos sentidos. Aí ele vai duvidar da realidade. Ele vai pensar, como que eu sei que isso aqui é real? Não é um sonho. E pensem assim, tem vários momentos que a gente sonha, que a gente tem uma sensação muito real, né? Ou ao contrário, às vezes a gente tem lembranças da nossa infância
que a gente fica na dúvida se a gente realmente tem essa lembrança ou se a gente inventou isso. Então o Descartes vai dizer, como é que eu vou saber se a realidade é real? Maluco. E assim ele vai duvidando, duvidando, até que ele se dá conta de que tem uma coisa da qual ele não pode duvidar, que é a existência da dúvida. A dúvida existe, absolutamente. Aí, Sora, eu não sei se a dúvida existe. O que eu tô fazendo? Se eu digo não sei se a dúvida existe, eu tô duvidando. Então a dúvida existe. E aí que o Descartes vai concluir que se a nossa dúvida existe, o nosso pensamento existe. E se o nosso pensamento existe, a gente existe para elaborar esse pensamento. Vocês já devem ter ouvido falar na frase penso, logo existo, né? Essa frase é do Descartes, ele chega à conclusão, por meio da dúvida, que ele existe porque o pensamento dele existe. Só que ele também vai dizer, gente, que essa nossa capacidade de pensamento, essa nossa capacidade racional é inata. Ah, lá fui eu passar. Inata por quê? Porque já nasce com a gente. Nós já nascemos com a nossa capacidade racional pronta, a gente só usa ou não. Mas ela já nasce pronta, ok? Só que aí, de novo, vai ter gente que vai discordar. E vai dizer, olha, não existe como conhecer alguma coisa se não for por meio da experiência dos sentidos. Eles se chamam empiristas, tá? Os empiristas vão dizer que todo conhecimento, gente, nasce da experiência. A gente aprende a falar ouvindo os outros falarem. A gente aprende a caminhar vendo os outros caminharem e tentando imitar. Então, pro empirismo, a gente sempre parte das experiências, tá? Portanto, toda ideia que a gente tem, ela nasceu de alguma experiência que nós tivemos. Por exemplo, vocês sabem que o fogo queima. Por quê? Porque vocês já se queimaram, tá? Esses autores do empirismo vão ser, por exemplo, Francis Bacon, John Locke, o mesmo John Locke que a gente falou aqui, ele também é um empirista, e David Hume, tá? Eles vão dizer que todo conhecimento nasce da experiência, ok? Só que aí, gente, vai ter um autor, depois desse povo todo, que vai dizer que os dois estavam certos, empiristas e racionalistas. Esse autor se chama Kant. O Kant vai dizer que tanto a experiência quanto a razão são necessárias para produzir conhecimento, tá? Que é o que a gente colocou aqui nesse ponto. Tanto razão quanto experiência vão ser necessários, tá? Então ele resolve esse problema todo dizendo, gente, para, é os dois. Resolveu e foi embora. Segundo, Kant é um autor do século XVIII, que é o momento, gente, do iluminismo. E como um contexto do iluminismo, ele também vai ter um conceito que fala do esclarecimento. O que é o esclarecimento, tá? É buscar um conhecimento que seja, para ele, autônomo. Diz o Kant que o grande problema do conhecimento é que as pessoas vivem numa espécie de menoridade, tipo assim, a gente é menor de idade em termos intelectuais. O que isso quer dizer? Menor de idade é a pessoa que não consegue decidir por si próprio, porque ele ainda não sabe o que é certo e o que é errado. Uma criança, né? Essa criança, ela tem que obedecer ao adulto, porque o adulto já sabe o que é certo e errado. O Kant vai dizer que tem pessoas que ainda não conseguem pensar por conta própria, que elas aceitam tudo o que dizem para elas como se elas fossem uma criança. E a gente não pode viver dessa forma. A gente não pode viver como um menor de idade, né? A gente precisa buscar um conhecimento autônomo. Então, sabe aquela pessoa que recebe fake news e ela acredita em todas e só repassa fake news? Essa pessoa precisa buscar o esclarecimento. Ela precisa buscar esse pensamento crítico, esse pensamento autônomo, ao invés de só repetir tudo que dizem para ela, tá? Isso vai ser o esclarecimento. E por fim, o Kant fala de ética. E aí ele usa um termo que é o imperativo categórico para falar da ética, para falar do que é certo e do que é errado. Pro Kant, gente, uma ação só pode ser ética se ela valer sempre. Aí lá no início da aula falamos sobre, por exemplo, assassinar alguém. Para os sofistas é relativo se é certo ou errado. Para o Kant não. Para o Kant, matar alguém ou é certo sempre ou é errado e não tem exceção. Roubar. Ai, roubei porque passava fome. Para o Kant, ou a gente pode roubar sempre ou não pode nunca. Ui, até apertei aqui o teclado, fiquei empolgada. Vejam só. Para ele, gente, o imperativo categórico vai dizer o seguinte, que a ética tem que ser universal.
Eu não posso abrir exceções. Ah, eu tava precisando, por isso eu roubei. Não pode. Ah, eu menti porque eu queria que a pessoa se sentisse melhor. Não pode. Sempre ou nunca. Tem que ser universal. Ele é bem, tá? Pois bem. Só que aí, gente, no século XIX, nós temos um outro universo. E o século XIX já é um momento de muita mudança na Europa, né? Assim, se a gente for pensar, surge a eletricidade, surgem trens a vapor, vai surgir o cinema, sabe? O século XIX é um outro universo. E nós temos um autor bem importante aqui, que é o Nietzsche. O Nietzsche, gente, ele, quando escreve as suas obras, ele vai ser um crítico muito forte do pensamento cristão. Então, claro, já tinham críticas ao pensamento religioso, mas o Nietzsche vai ser o mais crítico deles. Porque o Nietzsche vai dizer que a origem do sofrimento humano está nesse pensamento, que ele chama de judaico-cristão. Toda essa cultura que vem com o cristianismo, para ele, vai ser a origem do sofrimento da humanidade. Por quê? O cristianismo vai valorizar coisas que para Nietzsche são ruins. O cristianismo valoriza a ideia da humildade, né? Porque o orgulho é pecado. Valoriza a pobreza, valoriza o sofrimento, né? Por exemplo, de Cristo. E o Nietzsche vai achar que tudo isso é muito negativo. Que quando a gente valoriza essas coisas, a gente se diminui a ponto de a gente parecer um rebanho de ovelha. A ovelha é um animal super obediente, né? A ovelha obedece até o cachorro. Gente, esses dias eu vi um vídeo da ovelha obedecendo um filhote de cachorro. Ou seja, a ovelha é muito obediente, passiva, né? E o Nietzsche vai dizer que o cristianismo nos transformou num rebanho de ovelhas. E, portanto, nós precisamos abandonar isso aqui. Esquece isso. Isso está nos fazendo sofrer. Isso está nos diminuindo. A gente precisa mudar esse quadro. O que ele vai dizer que a gente precisa? Buscar o que ele chamou de vontade de potência. A gente precisa querer alcançar o nosso potencial. Ao invés da gente se diminuir no ideal de humildade, de ser humilde, né? Não, a gente precisa querer alcançar o nosso potencial máximo. Ao invés da gente aceitar o sofrimento como uma coisa boa, não. Se a gente está sofrendo, a gente precisa mudar a nossa situação. A gente precisa querer ir além, a gente precisa querer mais coisas da vida, a gente precisa querer ser muito mais ativo, né? Do que simplesmente ser obediente e passivo. Isso, então, para o Nietzsche é fundamental. Isso levaria a gente a um novo ser humano. Ele diz que quando a gente consegue superar essa moral que nos transformava em pessoas como ovelhas, né? A gente chegou no que ele chama de além-homem, um novo ser humano. Ai, eu tô bem na frente aqui. Um novo ser humano, né? Um ser humano capaz de superar suas amarras, tá? E olha que interessante, a questão do sofrimento vai ser uma pauta muito forte dos filósofos do existencialismo no século XX. No século XX, a gente vai ter, primeiro, uma presença dessas questões bem grande na prova, tá? O existencialismo, gente, vai dizer o seguinte: eles vão se questionar sobre por que a gente vive, qual é a razão da nossa vida. Isso muito porque pensem assim, ao início do século XX, muita gente morreu. Primeira Guerra, Segunda Guerra, né? Tem gente morrendo aos milhões. E as pessoas começam a perguntar: se a morte é tão presente, por que a gente está vivo? Qual é o sentido da nossa existência? Uma das respostas para isso vai ser a ideia da transcendência. Transcender, gente, é ir além. O existencialismo vai dizer que a gente deve, o sentido da nossa vida é ir além. É conhecer novos lugares, conhecer novas pessoas, ter novos hobbies, buscar novos projetos de vida. Ou seja, viver a vida como um ser humano deveria viver é não ficar estagnado, não ficar parado. É querer mais da vida. Esse é o sentido da nossa existência, é elaborar projetos de futuro, tá? Só que isso significa também que o ser humano, ele tem uma coisa que permite ir além, que é a liberdade. Os existencialistas vão falar muito da nossa liberdade. Só que o que eles querem dizer? Que nós, sendo livres, a gente pode decidir o nosso próprio futuro. Claro, dentro de um contexto, né? Só que se a gente decide sobre a nossa vida e quem a gente quer ser, isso também significa que nós somos responsáveis pelas nossas ações. A gente gosta de jogar a responsabilidade pro universo, né? A gente vai mal numa prova e diz: o universo não quis, gente. O universo não quis. A gente diz: ih, Mercúrio retrógrado.
Ou a gente comete um deslize e diz, ah, mas é que meus pais me criaram assim. E o Sartre vai dizer, que é um dos filósofos do existencialismo, ele vai dizer, se a gente é livre, a gente decidiu fazer algo. A gente decidiu não estudar, a gente decidiu, de repente, enfim, né, seja lá o que for. E, portanto, a gente tem que ter responsabilidade sobre as nossas decisões, ok? Pra gente ir fechando, gente, nós temos também os filósofos pós-estruturalistas do século XX. O que é isso? São filósofos que vão pensar a mudança, que vão pensar as transformações da sociedade e assim por diante. Um deles é Foucault, que o Enem gosta muito. Foucault vai falar de duas coisas importantes: poder e disciplinamento. Ele vai analisar como a nossa sociedade cria ferramentas, gente, de controle sobre as pessoas. Como a nossa sociedade exerce poder sobre as pessoas. Primeiro que todas as relações humanas são mediadas por poder. Por isso que ele vai falar em micropoder. Todas as pequenas relações têm ali uma coisinha de poder. Dentro da família, entre amigos, num relacionamento amoroso. Todas essas relações, elas têm alguma relação de poder envolvida, tá? Alguém que quer mandar e alguém que não quer ser mandado, tá? Mas, sobretudo, a gente tem formas de tentar controlar as pessoas a um nível mais coletivo, tá? Por exemplo, existem 3 espaços que servem para controlar e disciplinar as pessoas, ou seja, para dizer como que as pessoas têm que se comportar, para nos adestrar, que é a prisão, o hospício e a escola. Essas 3 instituições, prisão, hospício e escola, servem para nos disciplinar, para controlar como que a gente vai se comportar, para dizer o que é certo e o que é errado. Tanto que o nome do livro do Foucault, onde ele fala isso, é Vigiar e Punir. A gente vigia e pune e disciplina. E aí, gente, Bauman, talvez vocês já tenham ouvido falar, Bauman vai falar da modernidade líquida. O que seria isso? Ele vai falar que o século XX e o século XXI, tudo é muito passageiro, tudo é muito transitório, tudo é muito líquido, tudo é muito móvel. Por exemplo, as identidades. Se as identidades antes, né, seja identidade, seja economia, seja política, tudo era muito estável até o século XIX. No século XX, tudo muda o tempo todo. Eu penso que o TikTok é o melhor exemplo pra gente entender o que ele quer dizer com essa modernidade líquida. Porque são vídeos que a gente assiste muito curtos, que a gente acelera, né? E que sempre é uma coisinha que ela te dá uma informação e ela já passa para outro tema. Isso é a cara da nossa sociedade hoje. Tudo, gente, muda muito rápido. Tudo é muito fragmentado em pequenos pedaços. As relações amorosas são superficiais e passageiras. O emprego, ele é superficial e passageiro. A política, ela também é superficial e passageira. Tudo vai adquirir as características que estão aqui em cima. De movimento, fluidez, fragmentação. Tudo passa o tempo todo. Ok, gente? Essa é a cara da modernidade. Essa é a cara da modernidade líquida. Dito isto, esses são os principais nomes que a gente precisa saber para nossa prova. Aqui temos os principais conceitos também. Eu espero que vocês tenham entendido. E lembrem sempre, falou desses autores? Procure esses termos chaves que a gente colocou aqui, que vai ajudar vocês a responder com tranquilidade as questões da prova. Então, encerramos por aqui a nossa aula de filosofia. Espero que vocês tenham gostado.